Bom, hoje nós vamos começar o módulo de 8 domingos de Catolicismo à luz da Bíblia. E a gente mudou o objetivo do curso em relação à versão que estava anteriormente, colocando assim, né? Explore as principais diferenças entre o catolicismo e o ensino bíblico, compreendendo suas origens, doutrinas e práticas à luz das Escrituras. Aprenda a abordar essas questões com sabedoria, respeito e amor, fortalecendo sua fé e capacitando-se para diálogos edificantes sobre a verdade do Evangelho. Ah, 2 cérebros que foi feito isso, tá? Eu e o Fábio. E também eu coloco aqui algo que vem desse livro amarelo, que eu vou citar várias vezes, toda vez que tiver SIC, é este livro aqui, Catolicismo da Igreja Católica. Um livro oficial, tá? Eu não vou lidar com questões específicas de ordens ou de segmentos da Igreja Católica. Este livro foi escrito pelo Papa Bento XVI, quando ele ainda não era o Papa, tá? Joseph Ratzinger, ainda no século XX, nos anos 1990. Se eu não me engano, a edição é 94, tá? O lançamento desse livro é de 1994. Ele ainda não era o Papa. Provavelmente as pessoas não sabiam que ele viria a ser o Papa Bento XVI, tá, gente? Essas coisas são inesperadas para eles, a gente supõe. E no catecismo tem essa frase que eu também acho importante para a gente lembrar quando for tratar desse assunto com católicos, usando uma abordagem que é da teologia oficial da Igreja atual. Toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser posta no amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor o que é preciso crer, esperar ou fazer, mas, sobretudo, é preciso fazer sempre com que apareça o amor do nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem senão o amor e outro fim senão o amor. E uma das coisas que eu sempre falo a respeito do conceito do amor para os católicos é que amar aqui não é sentimento, tá? O amor no catolicismo tem um sentido profundamente prático. Amar não é sentir, amar é agir, amar é praticar, tá? Não é simplesmente uma questão de sentimento, uma coisa romântica. E na Bíblia, a gente tem esses 2 textos aqui que também devem ser relembrados sempre quando a gente vai tratar desse curso. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber algo, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por ele. 1 Coríntios 8, do final do versículo 1 até o verso 3, na versão revista atualizada. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 35, no final do discurso da Santa Ceia, o Senhor Jesus coloca este princípio para a gente. O discipulado em Cristo pressupõe um amor mútuo, né? E, mais uma vez, prático, colocado em prática. Os livros que eu uso de base desse curso, o SIC, né, Catecismo da Igreja Católica, que eu já comentei, né, do Papa Bento XVI, que é considerado um dos 2, talvez o primeiro, mas talvez o segundo, principal teólogo católico do século XX. Tá? Existe um outro teólogo também importante dos anos 1950, que muitas vezes o pessoal trata dele, mas eu considero o Joseph Ratzinger, o principal teólogo católico do final do século XX. Os outros livros, são esses 2 aqui. Me perguntaram se eu ia recomendar algum livro. Gente, esses livros são em inglês, eu comprei uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás. Esse é o Evangelho de acordo com Roma, ou conforme Roma. O autor desse livro é um ex-católico que tem uma abordagem
bastante contundente. Ele é bem crítico ao catolicismo. Tá? Enquanto que esse outro aqui, que é do Geisler, Católicos Romanos e Evangélicos, já é um livro de apologética, que é o que eu pretendo fazer aqui com vocês. Não é só atacar. Quando a gente vai lidar com esse tipo de assunto, a gente precisa saber o que está certo e o que está errado, realçar o que é certo, o que é bíblico, e defender o que é bíblico naquilo que é ensinado ou praticado de forma equivocada. Então, esse livro do Geisler, o Geisler é um conhecido autor de vários livros de apologética em relação à filosofia, em relação a seitas e heresias, em relação à ciência, tá? Vários livros, e nesse caso ele escreve com Mackenzie, tratando especificamente da apologética bíblica em relação ao catolicismo romano de uma forma bem equilibrada, de uma forma bem contrastando. E é essa abordagem que eu vou adotar ao longo dessas aulas. Além disso, eu trouxe aqui, esse é um curso bem pesado para mim, tá, gente? Porque eu tenho que trazer esses livros todos, tá, na mochila, além do computador, tá? Bíblia. Eu vou falar uma coisa para vocês que é a principal. Não falem para a pessoa que tem que usar a Bíblia evangélica. Use a Bíblia que ele tem, a Bíblia católica, tá? Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. É uma tradução muito fiel, muito literal, bem parecida com a Almeida Revista Atualizada, ainda usando uma gramática um pouco rebuscada para os nossos dias. Tá? Mas é a mais fiel que eu considero, a Bíblia de Jerusalém. Essa aqui, que o pessoal chama de Bíblia Ave Maria, ou a versão claretiana, né, de uma ordem de Claré, tem uma linguagem mais dos dias de hoje, trocar tu por você, sabe? Não falar na segunda pessoa, né? Usar coisas como você, por exemplo. Tá? Então, uma linguagem um pouco mais das pessoas mais simples. E essa aqui é a edição pastoral. Essa edição, eu não gosto muito dela por um problema. Ela é ligada à teologia da libertação. Tá? É uma influência marxista que existe dentro do catolicismo. A tradução é bem razoável, mas as notas de rodapé são muito enviesadas por esse lado marxista. Então, assim, eu falo, mas, gente, por favor, não criem mais obstáculos que já existem, tá? O texto é texto bíblico. Não usem as notas de rodapé, certo? Basicamente é isso, não use as notas de rodapé. Como a gente deveria fazer até mesmo com os nossos textos, quando a gente tem algumas coisas que... acréscimos que não trazem novidade para quem é novo ou não convertido. A pessoa não conhece nada, você vai entrar em minúcias, picuinhas, não entre nisso. Tá? Procure usar, mas tenha essa noção de que as traduções, como as nossas traduções evangélicas também divergem. Nós temos a NVI com uma linguagem mais moderna, tem a NVT, temos, eu prefiro, tá? A revista corrigida, a revista atualizada, as edições de Almeida, por questões de interpretação, tá? De ser mais literal, de não modernizar muito o texto, mas é questão de preferência. Quando você vai abordar com uma pessoa que tem a Bíblia, se ela tem a Bíblia católica, ela tem o mesmo Novo Testamento que o nosso. Tá? Então procure usar este texto. Eu sou católico. E eu vou dizer que tem 3 motivos para dizer que eu sou católico. Tá? Primeiro, eu fui batizado na Igreja Católica Romana. Segundo, eu não pedi para sair. Eles não sabem que eu não sou mais. Tá? Então, assim... E o principal é que eu concordo com o motivo do uso da palavra católico. Tá? Então, embora seja membro da Igreja Batista, eu sou católico no sentido de onde vem a palavra católico.
e que a gente deve pensar que tem um motivo de se chamar católico que a gente deve adotar. A ideia aqui é de segundo o todo, ou conforme o todo. Na Bíblia, efetivamente, essa palavra não aparece. Aparece um advérbio parecido, que é katolu, que dá a ideia de absolutamente. Aparece em Atos 4,18, nas versões de Almeida. Mas na NVI, por exemplo, está omitida. É como se ela não existisse. A palavra no grego. Tá? Agora, por que surgiu a expressão católico? No século II, houve um líder na igreja primitiva chamado Márcio, né? Um líder chamado Márcio. E ele criou uma heresia perigosíssima que, de uma certa forma, existe até hoje, que a gente pode chamar de universalismo, no sentido da salvação ser de todos, né? Basicamente, o que ele ensinava? Se Deus é amoroso, Deus vai salvar todo mundo. E vocês podem ver isso em pessoas lidando com o cânon, né? Por que a igreja escolheu os livros que estão na Bíblia? Tem gente que vai rebater falando que a igreja católica, naquele contexto, excluiu certos livros com base num Deus que não fosse amoroso, num Deus arbitrário, malvado do Antigo Testamento. O que o Márcio falava? Que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não concordo com isso, tá? Se alguém fizer um corte disso, por favor. Que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não é o mesmo Deus que Jeová do Antigo Testamento. Tá? Márcio ensinava essa separação. O Antigo Testamento foi escrito por um povo meio separatista, que é a ideia de que a salvação pertence a um grupo e não a todos, e que não é o mesmo Deus. Márcio ensinava isso. E o que a Bíblia nos ensina? Que, segundo o todo, o Antigo Testamento é sombra daquilo que viria no Novo Testamento. Deus não mudou. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus. Justo, santo, verdadeiro, amoroso, que não deixa de ser santo para ser amoroso. E esse é o ponto. Para que ele pudesse salvar, ele fez algo que é inconcebível. Lá em 1 Coríntios fala que é loucura para os gregos, tá? Que é entregar seu filho na cruz, o justo pelos injustos. E é esse que é o problema. Essa concepção de um Deus absolutamente verdadeiro, justo, santo, para que pudesse nos salvar, para que a sua santidade e justiça fossem mantidas absolutas, ele criou, ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Jesus encarnou, Jesus viveu, morreu na cruz e ressuscitou. Tudo isso é o Evangelho. E o que o Márcio estava tentando fazer? Ele estava escolhendo textos, principalmente do Evangelho de Lucas, algumas partes de Atos, algumas cartas de Paulo, para justificar a teologia torta dele. É nesse contexto, na igreja do século II, que surge o conceito de católico. E é nesse sentido que eu digo que eu sou católico. Eu entendo que o Novo Testamento é pleno e que o Antigo Testamento trouxe muitas coisas importantes para nós e que Deus é o mesmo Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A revelação ela progrediu no sentido de que no Novo Testamento nós temos mais
ensinamentos e as coisas aconteceram aquilo que tinha sido prometido no Antigo Testamento. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? O que está num livro de história da igreja a respeito de Márcio? Diante dos hereges, a igreja do século II começou a se dar o título de católica, porquanto pregava e ensinava o evangelho segundo o todo. Em lugar de basear sua autoridade sobre tal ou qual apóstolo, a igreja, segundo o todo, a basearia sobre todos os apóstolos e sobre toda a escritura como um todo. No SIC, no livro amarelo, os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A igreja sempre rechaçou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. Que é o marcionismo, né? Que é a heresia do marcionismo. E quando a gente pensa na Bíblia que a gente tem aqui, na Bíblia que vocês têm aí, o Novo Testamento católico é exatamente igual ao Novo Testamento evangélico. Vai ter pequenas diferenças de tradução. E, principalmente, tem algumas palavras que, na concepção, na interpretação católica, elas carregam um significado um pouquinho diferente. Por exemplo, charis, que nós falamos graça, muitas vezes está traduzida como caridade. E caridade nesse sentido que eu falei do amor colocado em prática. O amor que Deus tem por nós é nos dar um presente. Um presente que nós jamais merecemos. Jamais merecemos antes da conversão, jamais merecemos após a conversão. Nós não merecemos a salvação que nós temos em Cristo. Assim como ágape, que é o amor incondicional de Deus, que aparece também nesses textos de 1 Coríntios, muitas vezes acaba acontecendo confusões com as palavras. Uns outros exemplos que eu tenho, que é sempre interessante a gente pensar quando vai falar com um católico. Quando a gente fala de graça, a gente pensa no presente merecido, algo que Deus nos deu sem que o merecêssemos no contexto da salvação. Mas graça, para os católicos, muitas vezes é o que nós falamos bênção. É um presente do dia a dia. Que a graça comum, aquela graça que Deus dá para todos, também permite que justos e injustos recebam dias de sol e de chuva. Todo mundo recebe algumas coisas da graça comum. Tá? Então, existem algumas palavras que muitas vezes você vai falar com um sentido que você acha que ela tem. Mas o católico tem, muitas vezes, uma compreensão diferente dessa palavra. Outra palavra que muitas vezes dá confusão é comunhão. Comunhão, para nós, que é a palavra koinonia no grego, é essa ideia da gente conversar, né? A ideia do lanchinho durante o intervalo da aula, ou após a aula, na koinonia, né? Nos nossos grupos pequenos. Comunhão é uma outra palavra que se dá a um sacramento chamado ceia, por nós, que no catecismo é chamado de Eucaristia, que é a palavra gratidão. No grego, Eucaristia é a palavra gratidão no português, mas quando se fala da primeira comunhão, né, a primeira vez que a pessoa vai lá receber a hóstia da mão do padre, a palavra comunhão carrega um sentido sacramental. Tá? Vou falar bastante de sacramentos na quinta e sexta aula. Quinta, sexta e sétima aula. Então, às vezes, as palavras carregam significados que dependem, e quem viveu num contexto e muda de contexto, percebe essas coisas. Mas quem sempre foi evangélico, muitas vezes não vai ter noção que isso acontece. E agora, até o final da aula, eu vou falar muito sobre os livros apócrifos. O que são os livros apócrifos? No Antigo Testamento das Bíblias católicas, existem acréscimos. Existem textos que nós não reconhecemos como inspirados por Deus. Teólogos católicos antigos também consideram não inspirados.
E é nisso que nós vamos trabalhar agora. Por quê? Porque corre o risco de você, usando a Bíblia Católica, você se deparar com argumentos baseados nesses acréscimos. E isso é um perigo para nós. E é por isso que tem esse tipo de aula. Tá? Nós vamos usar a Bíblia deles, mas ciente de que a Bíblia deles tem acréscimos no Antigo Testamento, que muitas vezes justificam práticas que nós não concordamos. Oração pelos mortos, adoração de imagens, a esmola como uma forma de salvação, basicamente isso, como mérito para a salvação. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Textos considerados inspirados por Deus ou sagrados por alguns grupos religiosos para justificar algumas de suas doutrinas, e rejeitados como não inspirados. Pelo judaísmo, nossa Bíblia tem o mesmo Antigo Testamento que os judeus usam hoje. Não na mesma ordem, mas os mesmos livros, o mesmo texto. E também pela igreja, no caso do Novo Testamento, aí existem apócrifos do Novo Testamento que muitas vezes as pessoas ficam falando por aí. Eu não vou tratar disso, eu já falei em outro curso a respeito de apócrifos do Novo Testamento, que são usados por grupos como os marcionitas ou gnósticos, vários grupos que existiram no contexto da igreja primitiva e continuam existindo hoje, tá? Defendendo coisas como o conhecimento salva, como Deus salva todo mundo, como o conhecimento salva as pessoas, esse tipo de heresia eu não vou tratar nesse curso. Os católicos chamam, para justificar a presença desses livros, desses textos, nas suas Bíblias católicas, eles chamam de segundo cânon, deuterocanônicos. Tá? Porque se falar que é apócrifo, o sentido da palavra apócrifo tem essa coisa de não ser aceito por todo mundo, e eles não aceitam uma série de livros também, que nós também não aceitamos dentro do contexto do Novo Testamento. Livros que falam que Jesus fez milagre com pássaros. Falando da infância de Jesus, tem um monte de livros totalmente espúrios, que aí teve aquele autor do... Como ele chama mesmo? Dan Brown, né? Que fez o Código da Vinci, né? O Código da Vinci é muito baseado nesse tipo de texto, tá? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas não é um problema, não é normalmente um problema com os católicos. Pelo menos não com o catolicismo oficial. Quanto ao Antigo Testamento, é uma parte indispensável da Sagrada Escritura, cujos livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, pois a antiga aliança nunca foi revogada. Tá? Isso é texto oficial do catolicismo, do catecismo católico. Os deuterocanônicos foram incluídos somente no Concílio de Trento, que é 1546, depois que Lutero apresentou as teses lá no Castelo de Wittenberg, né, de catedral, e teve todo o contexto do luteranismo crescendo na Alemanha, que a igreja se preocupou em acrescentar esses textos que já vinham sendo usados para justificar doutrinas equivocadas. Por exemplo, tem um livro na Bíblia católica chamado Tobias, que fala no seu versículo 12, no capítulo 12, versículo 9, a esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Quem pratica esmola terá vida longa. Eles usam esse texto para justificar alguns de seus ensinos. E vários outros textos. Por exemplo, segundo Macabeus. Eis porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado, justificando a doutrina do purgatório e a prática de oração pelos mortos. Então, existem textos que nós até usamos com calma, né? Primeiro livro de Macabeus, por exemplo, tem muita coisa que nos ajuda a entender o Evangelho de João. As festas que acontecem no Evangelho de João, a gente usa o primeiro livro de Macabeus para entender por que surgiram algumas festas no contexto
entre o final do Antigo Testamento e Jesus chegar. Tá? Mas a gente usa como livro histórico, não como livro inspirado. Tá? O cânon do Antigo Testamento, de acordo com os judeus, é o nosso Antigo Testamento protestante. A gente tem a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. O Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são, como aparecem na nossa Bíblia, nessa ordem, os primeiros livros da Bíblia hebraica. Depois aparecem os profetas. Aí já começa a mudar um pouco a ordem das coisas em relação ao que nós temos na Bíblia no Antigo Testamento protestante, mas é questão de ordem, não é questão de texto. Os profetas são Josué, Juízes, Samuel, que é um rolo só. A gente tem dois livros, porque quando eu traduzia do hebraico para o grego, não dava conta. Tá? Então a gente tem o hebraico, só tem consoantes. Quando passava a tradução para grego, faltava pergaminho, papiro. E aí o que acontecia? 2 livros. Samuel, Reis, são 2 livros, cada um dividido em 2 livros nas nossas Bíblias, mas são um livro só na Bíblia hebraica. Isaías, Jeremias, Ezequiel, percebam que Daniel não entra aqui. E os 12, que aí todos aqueles 12 profetas que a gente fala lá, Abacuque, Jonas, é um livro só, dos 12 profetas, porque aí coube tudo num livro só da Bíblia hebraica. E depois vem os escritos. E aí vocês percebem, por exemplo, que Jó vem depois de Provérbios, né? Na nossa Bíblia é Jó, Salmos, Provérbios, enquanto que na Bíblia hebraica é Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, que é o Cântico dos Cânticos, Ruth, que está lá no começo na nossa Bíblia, Lamentações de Jeremias, Eclesiastes, tá vendo que muda a ordem, né? Esther, Daniel, Esdras, Neemias formam um livro só, e Crônicas. A Bíblia hebraica tem 22 livros porque são 22 letras. É uma coisa dos hebraicos, né? Não do povo judeu agora, mas desde aquela época, uma coisa com as 22 letras do alfabeto. Vários salmos são acrósticos dessas 22 letras. Então ficou 22 livros, que na nossa Bíblia acabam abrindo em mais livros justamente por conta da questão das traduções necessitar de mais livros para caber todo o texto. Além disso, a Bíblia Católica, no seu Antigo Testamento, acrescenta à Bíblia Hebraica esses livros que aparecem aqui, nessa ordem, tá? Pelo menos os históricos e os sapienciais. Tobias, Judite e 1º e 2º Macabeus. Lembrando que 1º Macabeus é um livro bem histórico com o contexto da guerra que acontece 150 anos antes de Cristo e que tem até hoje uma competição lá chamada Macabíadas, uma competição dos judeus parecida com as Olimpíadas, que tem a ver com o contexto daquela guerra, da tentativa de libertação que eles fizeram naquele contexto dos Seleucidas, que eram os gregos pós-Alexandre o Grande, que ficaram na região da Síria. Além disso, a gente tem livros sapienciais, sabedoria, eclesiástico, tem o Eclesiastes e tem o Eclesiástico, que é atribuído a um autor chamado Siraque, e Baruque. Esses 3 livros são livros que estão na Bíblia católica, não estão na Bíblia hebraica nem na nossa. E também aparecem acréscimos, que eu vou tratar daqui a pouquinho deles também, exemplos, o que é detalhar, né, cada um deles, que são no livro de Esther. Nossa Bíblia termina Esther no 10:3, então aparece um trecho que vai do 10:4, capítulo 10, versículo 4, até o 16:24. No livro de Daniel tem esse trecho que
encaixa no meio da Bíblia do 3, 24 a 90, e também capítulos 13 e 14 no livro de Daniel. Então, esses textos não estão na Bíblia hebraica, não estão na nossa Bíblia. E foram aceitos como canônicos somente depois que Lutero apresentou as suas críticas à doutrina das indulgências, né, à venda de um perdão que nos é dado por Deus gratuitamente. Tá? A gente tem, quem tem NVI, muitas vezes tem nas notas de rodapé informações a respeito, conforme texto massorético, conforme a Septuaginta. O que o pessoal da igreja tinha de acesso lá na igreja primitiva em termos de rolos, de textos? O texto massorético é o texto que os rabis, né, os mestres judaicos, usavam naquela época. Ele chega até nós, basicamente é o texto que chega até nós por meio da Bíblia hebraica. Na época logo depois que Alexandre conquista o Oriente todo, os seus sucessores dividem aquela região em 4 grandes reinos. E na Bíblia, na Biblioteca de Alexandria, há uma tradução chamada Septuaginta. A lenda diz que 70 sábios traduziram a Bíblia do hebraico para o grego em torno aí dos anos 250 a 180 a.C. Muitas vezes o que a gente vai usar de referência, porque existe alguma divergência entre texto massorético e Septuaginta, muitas vezes quem traduz coloca assim, isso é conforme o texto da Septuaginta, tá? Que é a versão grega de, teoricamente, né, supostamente 70 sábios da Biblioteca de Alexandria no período intertestamentário, no período entre Neemias, Esdras e aparecer o anjo para Maria, enfim, quando começa toda a história do Novo Testamento. A gente também tem 2 versões em latim que são importantes já no contexto dos anos 400, mais ou menos, depois de Cristo. Temos 2 versões do texto em latim, que é a Vetus Latina, a Vetus é velha, né, antiga, e Vulgata, que quer dizer comum. A Bíblia Católica, no contexto do Concílio de Trento, estabeleceu como tradução oficial a Vulgata. Então, muitas vezes, a gente vai entender que, estamos usando esse texto, por quê? Porque é o texto que se sacramentou nesse sentido que a Igreja Católica dá para suas decisões, como a versão oficial da Igreja Católica. E tem a versão siríaca também, que é uma versão, no contexto da Igreja do século IV, século V, a versão que chega até nós do aramaico, a versão que na região da Síria tem o aramaico, que é uma língua muito parecida com o hebraico, e que traz também, às vezes, algumas divergências de tradução. Então, muitas vezes, quando a gente pega notas da NVI, nota de rodapé da NVI, vai aparecer que a escolha do tradutor brasileiro para aquele texto, ou do tradutor americano, no caso da NV, é com base em escolher algum desses textos. Tá? Eu peguei para citar várias vezes na Bíblia de Jerusalém, por isso que está BJ, tá? Críticas do autor católico da Bíblia de Jerusalém em relação ao próprio livro. Tá? Então, não achem estranho, pode ser usado caso vocês entendam que seja sábio fazer isso, mas entender que o próprio comentarista da Bíblia de Jerusalém não reconhece alguns desses livros apócrifos como de fato inspirados por Deus.
Quando ele fala de Tobias e Judite, na página 661, ele fala assim: tem em comum um certo gênero literário. Tratam a história e a geografia com muita liberdade. Uma liberdade poética. Gente, Lucas é um grande geógrafo, além de médico. Ele fala muito bem de coisas que depois se comprovou que eram realmente assim. Tá? E no caso aqui de Tobias, continuando o texto da Bíblia de Jerusalém, de acordo com Tobias, o velho Tobit presenciou em sua juventude a divisão do reino por ocasião da morte de Salomão. Isso é ano 931 a.C. E o que ele está citando é Tobias 1,4. Foi deportado com a tribo de Neftali, em 734. Então a pessoa teria que ter vivido 180 anos. Tá? E seu filho Tobias só veio a morrer após a ruína de Nínive, que é 612 a.C., 120 anos depois. O livro menciona Senaqueribe como sucessor de Salmanassar, omitindo o reinado de Sargon. Entre Rages, situada na montanha, e Ecbátana, na planície, haveria não mais de 2 dias de caminhada, embora Ecbátana esteja a uma altitude de 2.000 metros acima de Rages e as duas cidades estejam a uma distância de 300 quilômetros. Gente, fazer 300 quilômetros com 2.000 metros de elevação em 2 dias, acho que não dá. Acho que não. Nem agora. Tá? Talvez de carro. Que não existia, né? Não existia. Do livro de Judite. O livro de Judite manifesta uma soberba indiferença. Gente, tá entre aspas, tá? Por favor. Tá? Na Bíblia de Jerusalém, é da Bíblia Católica. Uma soberba indiferença pela história e geografia. O relato é situado no tempo de Nabucodonosor, que reinou sobre os assírios em Nínive. Ora, ele foi rei de Babilônia, e Nínive fora destruída por seu pai Nabopolassar. O retorno do exílio é descrito como algo que já se realizou, mas há também alusões a certos costumes gregos. E ele também fala, né, que o itinerário bélico de Holofernes, que é um personagem que aparece ali, é um desafio à geografia. Então a gente percebe que existe dificuldade do comentarista da Bíblia com esses apócrifos, porque não faz sentido. Tá bom? Deixa eu só ver o próximo aqui, é Esther. Vamos parar aqui um pouquinho, intervalinho. Uma conversa que eu tive aqui com o irmão durante o intervalo, me fez lembrar de uma coisa. Apologética é uma arte, tá, gente? A gente defender a fé sem agredir a pessoa, mas eu aprendi muita coisa que eu via errado dos meus parentes no catolicismo, lendo a Bíblia, quando eu tinha 14, 15 anos. Existem 2 processos que acontecem, né? Da primeira Eucaristia, que é mais ou menos com 9 anos, que eu tive contato com a Bíblia Ave Maria. E 14, 15 anos que tem... uns 15 anos, quando tem a crisma. Dentro desses 2 contextos, a gente acaba sendo exposto mais na catequese, nas aulas, a ensino usando a Bíblia. E muitas vezes eu via coisas erradas dos meus parentes naquele contexto. Saber que está errado não leva ninguém para o céu. Vou falar de novo. Saber que algo não é bíblico não leva ninguém para o céu. Você convencer a pessoa que não é para adorar Maria, não é para orar pelos mortos, não adianta nada. Se você não falar do Evangelho, da graça salvadora, do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz e da vitória que ele tem sobre a morte na ressurreição, desse sacrifício expiatório em nosso favor, que nós não merecemos, pelo amor de Deus, nós não merecemos. Porque tem gente que acha que merece. Tá? E eu tenho certeza que tem gente assim no contexto da igreja que acha que merece. Não merece. Aliás, é uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia Ave Maria, em Efésios 2, 8 e 9. Porque é a única versão que fala que não é pelos nossos méritos. Não é pelos nossos méritos.
Nós não merecemos a graça salvadora do Jesus. Então, não adianta falar dos apócrifos, não adianta falar do purgatório, convencer que está errado, convencer que é hipócrita, mas não falar do errado, convencer do errado, sem falar o certo, tem que falar do evangelho, tá? E muitas vezes vocês vão ver, se vocês olharem umas aulas minhas anteriores, também de outros cursos, às vezes eu falo do evangelho no contexto de aula porque eu não sei quem está aqui. Eu não sei quem está aqui, se é salvo, não é salvo, é cristão, faz não sei o que, é filho de cristão. A gente fala. Tá bom? Esther. Nosso livro de Esther termina em 10:3. A partir dali aparece 6 capítulos e mais um pedacinho do capítulo 10 que a Bíblia de Jerusalém não acrescenta. Né? Juscelino veio comentar comigo a respeito da Bíblia de Jerusalém, né? Como é uma Bíblia, uma versão muito boa. Eu recomendo, muitas vezes, quando vai fazer um estudo, eu fazia para Koinonia, muitas vezes fazer a comparação de textos, usar a Bíblia de Jerusalém justamente para comparar, porque às vezes você vai ter um insight do que pode ser falado de aplicação. É uma excelente tradução. E comenta contra os apócrifos, e aqui no caso sequer acrescenta um apócrifo que nas outras Bíblias católicas está presente. O que está acrescentado? O final do 10 e o 11 é o sonho de Mardoqueu. Depois vai ter uma denúncia de conspiração, um edito de procriação, orações de Mardoqueu e de Esther. Enfim, tem acréscimos que não estão presentes na nossa Bíblia, que não trazem, e são só relatos históricos ou daquele contexto que não nos trazem nada de novo ou de bom. 1 Macabeus, não há referências no catecismo. O catecismo, aquele livro amarelo, mais uma vez. O livro que toda vez que aparecer SIC é esse livro aqui. Não tem referência nenhuma ao primeiro livro de Macabeus. Mas eles narram, historicamente, a rebelião dos judeus durante o domínio seleucida, que é um dos 4 reinos que surgem depois dos sucessores de Alexandre o Grande, de fala grega, no contexto aqui, com sede na Síria. Muita hostilidade com o Egito, que era um outro sucessor de Alexandre. E o que eles tinham feito? Eles tinham profanado o templo. A revolta surge em torno de profanação do templo. Matatias inicia uma guerra santa, que é sucedida pelos seus filhos, Judas Macabeu, Jonatas e Simão, que são os líderes do povo judeu naquele contexto, os anos aqui antes de Cristo, entre 166 e 134 antes de Cristo. Os romanos ainda não tinham dominação nenhuma no leste, tá? Eram os gregos que dominavam ainda nesse contexto. 1 Macabeus fala da festa da dedicação, que é o Hanukkah, que aparece somente em 1 Macabeus. É uma festa que surge no período intertestamentário. É uma festa que existe ainda hoje, dos judeus, mas é uma festa que não é bíblica no sentido do nosso Antigo Testamento. Tá? Para a gente entender quando que ela surge no período dos Macabeus. O texto em Macabeus está assim: E Judas com seus irmãos e toda a Assembleia de Israel estabeleceu os dias da dedicação do altar. Seriam celebrados a seu tempo a cada ano durante 8 dias a partir de 25 de Casleu, com júbilo e alegria. Tá? A festa de dedicação que aparece lá em João 10, 22. É uma festa... Como o templo é novamente dedicado após a guerra, né, houve a profanação, então há purificação. Então a dedicação é a dedicação do templo novamente purificado. Mateus 24,15 fala assim: Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel. Quem lê,
entenda. E aí Jesus está citando Daniel 9, 27, 12 e 11. 1 Macabeus fala, no 15º dia de Casleu, do ano 145 a.C., o rei fez construir sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. Também em outras cidades de Judá erigiram-se altares a deuses que não eram o Deus dos judeus. A cessação da profecia no período intertestamentário, entre Esdras, Neemias e Ageu, Zacarias, que são os últimos dos 12, a gente tem o período até o início dos evangelhos, chamado período intertestamentário. 1 Macabeus 9:27 fala, foi esta uma grande tribulação para Israel, como nunca houve desde o dia em que não mais aparecera um profeta no meio deles. Então, um reconhecimento de que existe um período e que traz a expectativa que existia entre os apóstolos de um libertador político, religioso, militar do povo judeu, do povo semita na Judéia e Galileia. Essa expectativa que a gente pode perceber nas diferentes formas de pensar dos apóstolos, né? A gente tem apóstolos como Simão Zelote, que era praticamente um guerrilheiro contra Roma, e ao mesmo tempo lidando com Levi, Mateus, que era um cobrador de impostos que se converte. Então, você tem aquela tensão, né, entre diferentes formas de pensar e de agir em relação à dominação romana. E também no contexto dos Macabeus surge o que hoje é a competição olímpica, vamos dizer assim, dentro do contexto do judaísmo atual, que é as Macabíadas. Segundo Macabeus, é uma narrativa paralela, não sequencial, né? Normalmente a gente pensa em primeiro e segundo como uma sequência, aqui não é paralelo. E ela é importante pelas afirmações a respeito da ressurreição dos mortos, de sanções de além-túmulo, então punições após a morte, oração pelos mortos, mérito dos mártires e intercessão dos santos. Aí, gente, quando eu falo de intercessão dos santos, talvez aqui quem nunca foi de evangélico, né? Quem sempre foi evangélico, nunca foi católico, não tem a noção. Intercessão dos santos é orar por santo expedito, São Longuinho, tá? Então um monte de santos, tá? Intercessão dos santos seria assim, a gente ter um santo como intermediário para chegar a Deus. Essa é a ideia, tá? E esses textos, de acordo com o comentarista da Bíblia de Jerusalém, são usados para justificar a autoridade que a Igreja Católica lhe atribui. Segundo Macabeus 7:9, né, prestes a dar o último suspiro, disse ele, maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna, se morrermos por fidelidade às suas leis. Justificando a Guerra Santa, né, justificando o martírio em guerra. Tá? O próprio autor, que é Jasão de Cirene, não trata como obra inspirada. Olha como ele termina. Tá? Isso é texto bíblico católico. Tá? Por isso aqui encerro minha narrativa. Se ficou boa e literariamente agradável, era o que eu queria. Se está fraca e medíocre, é o que eu fui capaz de fazer. Gente. Então, fica cada aí, né, para pensar. Livro de Sabedoria é um texto falsamente atribuído, a gente fala pseudoepigráfico, né? É um texto que diz que é de um autor, mas na verdade não é. É o mais recente dos livros do Antigo Testamento, teria sido escrito no século I a.C., né? Já nos anos da expansão romana. E não existe qualquer versão desse livro em hebraico. Tá?
Tem o eclesiástico também, que é atribuído a um Jesus. Jesus é Josué, tá, gente? É a mesma raiz, tá? Jesus ou Josué. Ben Sirac, filho de Sirac. Aliás, desculpa, neto, né? É bem no sentido filho de. Escrito após o período macabeu, última testemunha canônica de sabedoria bíblica na Terra Santa. Então, tanto o anterior, né, o sabedoria, quanto o eclesiástico foram escritos no primeiro século, no século justamente anterior à vinda do Senhor Jesus. Baruque. O texto não tem referências no catecismo também, exceto o capítulo 6 de Baruque, que é a carta de Jeremias. Uma carta também, uma carta atribuída ao profeta Jeremias. Tá? E Baruque aparece como alguém que é contemporâneo de Jeremias, alguém que conviveu com Jeremias na nossa Bíblia. O Cântico de Azarias é um texto inserido no texto de Daniel. É um encaixe, né, abre um pedaço ali, encaixa das 66 versículos, né, da oração de Azarias na fornalha, e falando do Cântico dos Três Jovens, está no contexto do Sidraque, Mesaque e Abednego, na fornalha lá do texto de Daniel. Susana, mais um texto encaixado no livro de Daniel, que é o capítulo 13 de Daniel na Bíblia Católica. Acontecendo em Babilônia, 2 anciãos apaixonados pela bela Susana, que é temente a Deus, e é desposada por Joaquim, parecido com a história de Maria. Desposada é prometida, né? Não casada ainda. Então existe uma armadilha, uma falsa acusação, e aí Susana clama a Deus por justiça, aparece essa oração dela no versículo 42 e 43, e o julgamento dos anciões pelo jovem profeta Daniel. E Bel e o Dragão é uma história que é o capítulo 14 de Daniel, na Bíblia Católica, no contexto do início do reinado de Ciro em Babilônia, desafio aos sacerdotes de Bel, então, uma divindade semelhante a Baal. Daniel mata um dragão venerado pelos babilônios, sem espada ou bastão, e depois ele fica preso 7 dias na cova dos leões, alimentado por Abacuque. Assim, tá lá, tá, gente? Crescimos. Só para vocês entenderem. Vocês sabem quem é Jerônimo? São Jerônimo, para mim também, tá? Para mim também é São Jerônimo. Eu entendo que esse é irmão em Cristo. Traduziu a Bíblia a partir do texto hebraico no início do século V. E nos comentários dele está escrito assim: também incluído está o livro do modelo de virtude, Panaretos, Jesus, filho de Siraque, e outro falsamente atribuído, que é o pseudo-epígrafos, que é chamado Sabedoria de Salomão. O primeiro também encontrei em hebraico, intitulado não Ecclesiasticus, como entre os latinos, mas Parábolas. O segundo nunca esteve entre os hebreus. E o próprio estilo remete à eloquência grega. Está na cara que foi escrito por pessoas gregas sem tanto contato com o judaísmo daquela época. Portanto, da mesma forma que a igreja lê os livros de Judite, Tobias e Macabeus, mas não os recebe entre as escrituras canônicas, assim também se pode ler estes 2 pergaminhos para o fortalecimento do povo, mas não para confirmar a autoridade de dogmas eclesiásticos. Isso foi escrito por Jerônimo, por volta do ano 420. E ele traduziu a Bíblia a partir de textos hebraicos. Quando ele não tinha o texto hebraico, usou o texto grego, a Septuaginta,
Às vezes acontece da gente procurar textos na Septuaginta, e a Septuaginta não é completa, não foi uma tradução completa do texto hebraico. Mas muitas vezes ele usava os textos do hebraico quando não tinha a tradução na Septuaginta. Uma visão aqui que a gente precisa ter do cânon. Como que os livros chegaram até nós? Existe uma visão incorreta e uma visão correta. A igreja não determina o cânon, ela descobre, ela percebe. A igreja não é mãe do cânon. A igreja não é magistrado do cânon, não é ela que julga. É ministro, é serva do cânon. O cânon tem que estar acima da igreja, não o contrário. A igreja não regula o cânon, ela reconhece, ela percebe. A igreja não é juiz, é testemunha do cânon. Também não é mestre, é servo. Então, quando a gente tem essa postura de que a igreja descobriu e tem servido a humanidade como testemunha de que a palavra de Deus é essa, e que existem textos que algumas pessoas acham que é, porque elas acham, problema delas. Nós entendemos que a Bíblia que chegou até nós na Reforma, texto hebraico que nós acolhemos como o Antigo Testamento, é somente ele que deve ser estudado. Para definições de doutrinas. Vocês viram o que o Jerônimo falou. Lê como conhecimento histórico, sem problema. Lê Macabeus para poder entender o que estava acontecendo nas festas que acontecem ao longo do Evangelho de João, e por que existe o Hanukkah hoje, tudo bem. Mas definir coisas como intercessão de santos, oração pelos mortos e várias outras doutrinas, salvação por esmola, isso não é correto. Tudo bem? Dúvidas? Não? Oi. Em resposta à reforma, esses livros foram introduzidos na Bíblia. E olhando para esse quadro, a gente pode atestar o que eles reconhecem. Por exemplo, essa intercessão por aqueles que já foram. Porque Lutero pontuou muito sobre isso. O dinheiro todo, aquela influência toda da igreja naquele momento de você trazer ofertas para alguém que já não está ali. Então, a construção da Bíblia que eles têm hoje, a gente pode olhar como uma resposta às teses de Lutero, todo aquele movimento que veio com Calvino naquele tempo, para se contrapor ao que a verdade que estava sendo trazida. Só pela Escritura, só pela graça, só por Jesus. Aí, para contrapor isso, foram trazidos todos esses textos, mas não assim. Como foi uma inclusão que a igreja está determinando, como está no quadro, talvez eles não olharam para todas essas questões. Esses livros vão basear a fé pela esmola, mas eles não se fecham. Essas questões que são colocadas não são textos baseados na palavra do Senhor, tem questões que não se harmonizam. Tudo isso não foi pensado, foi só uma maneira de trazer uma resposta para a igreja se manter. Olha, foi muito bom a sua colocação, pena que não gravou. Eu vou ter que resumir o que você falou. E aí eu já vou dando a resposta junto, tá? Só uma coisinha. João, troca o arquivo aqui. É uma resposta, no contexto do luteranismo e do calvinismo, acrescentar esses livros? Sim, isso é uma resposta. Mas a gente não pode pensar que esse acréscimo aconteceu somente ali. Na semana que vem eu vou falar muito da interpretação das Escrituras. Da questão dos dogmas, que tem muito a ver com isso também. Então,
o que acontecia? Muitas decisões a respeito de Maria, a respeito de perdão dos pecados, elas não aconteceram justo naquela época pré-Lutero. Elas foram acontecendo ao longo do tempo, né? Então, Maria sempre virgem, que eu vou falar no quarto domingo, é uma coisa do século V. E, na verdade, a gente não tem isso nem justificado por deuterocanônicos, né? Não tem como justificar. Existem várias heresias que foram acrescentadas nesse contexto ao longo da história, que o que eles fizeram como reação ao luteranismo e ao calvinismo foi encaixar esses textos para tentar salvar alguma coisa. Principalmente da questão das indulgências, da oração pelos mortos. Gente, naquele contexto, a Igreja Católica, e eu temo muito quando a igreja se mistura com política. Tá? Igreja e Estado é um problema. Porque quando a igreja se torna serva do Estado e não serva de Deus, vira um problema. Tá? A igreja era corrupta, extremamente corrupta. Quando a gente olha para o Novo Testamento e vê os saduceus são muitas vezes o que a igreja estava representando naquele contexto. Gente que se aproveitava do poder econômico da igreja na política e vice-versa. Neste contexto, quando Lutero chega, e a gente sempre que fala de Lutero, me está fugindo o nome do mentor dele, tá? Staupitz, acho que, né? O mentor do Lutero, você lembra, Juscelino? O mentor dele no mosteiro. É uma pessoa que não aparece na história, mas ele não aparece. Mas ele trouxe muita coisa para o Lutero, porque aí o Lutero foi quem colocou, né? Foi quem lutou por aquilo. Da mesma forma, quando teve 200, 300 anos antes, teve os hussitas, que são os morávios. Então, assim, a questão da tradução da Bíblia para os nossos idiomas, para que qualquer um possa ler. Hoje existem grupos dentro do catolicismo, eu não vou tratar disso, pelo amor de Deus, só vou citar agora. Existem grupos dentro do catolicismo defendendo a volta da missa ao latim. Certo? Questão de conservadorismo. É um absurdo isso, porque as pessoas não entendem. O que a gente tem que incentivar é que as pessoas leiam a Bíblia na sua língua. Traduzir a Bíblia para a língua indígena, para a língua dos aborígenes da Austrália, para a língua... Não o contrário, fechar no latim, fechar no... E isso é uma coisa de dominação. Tá? É uma coisa de querer dominar e misturar. Né? Quando a igreja começa a se infiltrar muito no Estado, começa a criar muito problema para a igreja dar testemunho de Deus e ser serva de Deus. Nesse contexto do Lutero, ele estava muito contra a venda de perdão, que vem da época dos cruzados. Vem da época do século X, a época do cisma com os ortodoxos. Então, assim, é muito interessante essa pergunta, pena que não deu para... Mas vou falar mais sobre isso na semana que vem também, tá bom? Mais alguma dúvida? Todas as Bíblias que eu trouxe aqui são católicas. Essa aqui não tem o acréscimo do... Qual livro que eu falei? Da Esther. Né? A Bíblia de Jerusalém é uma excelente tradução e não tem o acréscimo de Esther, mas tem os outros. Tá? Essas Bíblias, a pastoral e a claretiana, muitas vezes chamada de edição Ave Maria, elas têm todos esses textos que eu coloquei. Tá? Mas não é uma unanimidade. Sim, mas não é uma unanimidade.
Tá? E a gente também, às vezes a gente fala de evangélico, né? Presbiteriano, assembleiano. Dentro do catolicismo existem divisões. Eu não quis tratar, por exemplo, eu não quero tratar de católico conservador porque vira uma outra coisa. Eu quis tratar do catecismo porque assim é a versão oficial da Igreja do 1994. Esse grupo conservador, ele não reconhece o Concílio Vaticano II, que é de 1960, por isso que eles querem voltar. Eles não consideram o Papa Francisco Papa. Então, assim, aí é um outro grupo. É uma outra... E se a gente for tratar disso, a gente vai, né, tratar de assuntos mais complicados. Tá bom? Oi. Não sei se é tudo disso, mas você falou dessa questão das mudanças. O que você acha disso? Assim, às vezes a gente tem alguma dificuldade com o catolicismo, porque o católico já vem armado com as críticas que muitas vezes se faz ao catolicismo, baseados em acidentes que aconteceram ao longo da história da igreja. A influência política naquela época, a Inquisição, que às vezes é uma coisa muito mais ligada à história espanhola, e também aconteceu com protestantes. Sim. E às vezes isso é um alerta até pra gente como igreja. Sim. Porque, por exemplo, hoje a influência política dos protestantes tem supressivo, e alguns misturando com o governo. Você acha isso um problema muito grande quando a gente vai eventualmente evangelizar? Você vai chegar a tratar disso? Ou fica mais na parte da doutrina que é mais importante? É tanta coisa que eu tenho que falar. E já está preparado, né? Então, assim, especificamente disso não vai dar para tratar. A gente pode tratar, como eu falei, nesse momento da quinta-feira, mas tem coisas, mais uma vez, não adianta a gente convencer do erro sem falar do evangelho, tá? A gente precisa ter bem claro que a gente precisa abrir portas. E para isso a gente tem que ter sabedoria, né? Eu concordo muito com você tem hora que se coloca algumas coisas que são históricas. A Inquisição Espanhola acabou em 1880, mais ou menos. Não é tão... né? Tem resquícios disso ainda em antissemitismo, né, por parte de alguns grupos. Então, assim, mas eu vou deixar isso para um outro momento, não para as nossas aulas, tá bom? O que muitas vezes os católicos podem apresentar para a respeito dos apócrifos, né? O Novo Testamento reflete o pensamento dos apócrifos e até se refere a eventos contidos neles. De fato, alguns eventos estão contidos nele. Agora, pode até ter alusão, mas não há citação clara alguma. Sabe aquela coisa do começando por está escrito? Não existe no Novo Testamento um está escrito baseado em deuterocanônico. Eles foram rejeitados como canônicos por católicos e evangélicos, como acontece também no livro de Enoque e Assunção de Moisés, que são livros citados em Judas. Tem alusão a esses livros em Judas, mas esses livros eles não são aceitos nem mesmo pelos católicos. Tá? Existem livros que têm alusão. Como Paulo faz alusão à sabedoria grega. Não tem problema nenhum ele fazer alusão. Mas não está escrito, não está assim está escrito, ou como está escrito, como é a palavra do Senhor. Nada disso. Como eu falei aqui da citação dos poetas e filósofos pagãos, né, que acontece em Atos 17, 28, 1 Coríntios 15, 33, Tito 1, 12, que um deles ali fala dos cretenses como preguiçosos, né, glutões, mas não são citadas como obras de autoridade divina. O fato de ter uma alusão não significa dar a esses livros autoridade divina. E várias citações do Antigo Testamento começam com assim diz o Senhor ou como está escrito, nenhuma delas aos apócrifos. Outro argumento, o Novo Testamento cita trechos do Antigo Testamento a partir da Septuaginta, que contém os apócrifos. Tem. Não todo completo. Na maioria dos casos, dando-lhes aprovação tácita, implícita. É um argumento. O fato do Novo Testamento citar na maioria das vezes o Antigo Testamento a partir do grego não implica que os apócrifos
contidos na Septuaginta sejam inspirados. Não há certeza de que fariam parte da Septuaginta no século I, pois o manuscrito mais antigo é datado do século IV. Oi? Sim. Também não colocaram. Exato, muito bem lembrado. Então, existem livros, historicamente falando, que são apócrifos mesmo para eles. Muito bem. Ele falou, só para registrar aqui, tá? De Terceira e Quarta Macabeus, né, que são livros que são históricos, mas não foram acrescentados como deuterocanônicos. E aí parece ser aquele viés de acrescentar os livros necessários para justificar o antiluteranismo. Tá? Eu tenho, naquela época, muito mais uma reação ao Lutero do que ao Calvino. Tá? Assim, o Calvino ainda estava num processo de... O calvinismo ainda estava num processo de crescimento e o luteranismo já era um adversário forte do catolicismo. Quando você fala que o Novo Testamento cita a Septuaginta, é porque ele usa aquela tradução. Sim. Não que ele autorize a Septuaginta. Exatamente. Só que a tradução já estava feita para grego e você está escrevendo em grego. Para que você vai pegar do aramaico e você mesmo traduzir? E você tem as traduções, né, como eu coloquei. A tradução massorética que vem do hebraico, a tradução da Septuaginta. O fato de estar na Septuaginta não dá caráter canônico, né? Dá um caráter de referência. É uma tradução presente naquele contexto, né? Para que você vai fazer de novo uma tradução? Da mesma forma a Vulgata. O que acaba acontecendo também é que a Vulgata se torna a versão oficial no contexto do Concílio de Trento. Tá? É no contexto do Concílio de Trento que se força muito o latim contra o luteranismo, que está buscando o recorrer ao texto massorético e a Septuaginta e a divulgação dos textos nas línguas nacionais, nos idiomas nacionais. Sim. A Vulgata é a tradução a partir do texto hebraico e Septuaginta do Jerônimo no século entre 390 e muito e 420 foi o tempo que ele viveu em Jerusalém, tá? Não é escritura, é do próprio Jerônimo, é da Vulgata. É que assim, comentário do Jerônimo é igual nota de rodapé para a gente, né? A gente pode escolher não seguir. Mas sim, dá muita força de autoria o Jerônimo ter descartado esses livros quando ele fez a tradução da Vulgata, né? A tradução chamada Vulgata, que até aquela época era a Vetus Latina, que ainda era usada pela igreja. Tá? Usada como tradução, né? Se tornar oficial, a Vulgata se torna oficial no Concílio de Trento. Alguns dos pais da igreja citaram e usaram as escrituras em suas pregações. Gente, a gente pode usar muita coisa para fazer pregação. Por exemplo, a gente pode citar uma reportagem, sei lá, da Veja, Estado de São Paulo, né, New York Times, sei lá. As citações dos pais da igreja para suporte de canonicidade são seletivas e equivocadas, né? Eles usam, por exemplo, contra Márcio, eles tentam falar que sabedoria seria usada nesse contexto, mas na verdade ele está usando o texto de Isaías 3:10 da Septuaginta. É um texto. Tertuliano, quando ele escreve da alma, ele está citando Salmo 139, não Sabedoria 1:6. Então, assim, usando uma referência que muitas vezes acontece. Hoje, Fernando vai falar do Salmo 91. O versículo 15 do Salmo 91 é muito parecido com o versículo 15 do Salmo 50. Parecido. Não é igual. Parecido. Na hora que eu bati o olho, eu falei assim, nossa, parece com o Salmo 50. Aí você olha para o Salmo 50, o resto não tem nada a ver. A estrutura do versículo é parecida. Mas quem está falando, o que está falando é outra coisa. Tá? Então a gente tem que tomar um cuidado que muitas vezes quem está fazendo o argumento está usando um argumento falso até, ou equivocado.
Sim. Sim, Judas, nos dois textos, né? Judas e 2 Pedro. O fato de ter uma citação ao livro de Enoque não tornou nem deuterocanônico, justamente porque, mais uma vez, os deuterocanônicos foram escolhidos arbitrariamente para justificar práticas teológicas, vou chamar de anticristãs, porque são anticristãs no contexto da reforma. É o que se chama contra-reforma, tá? A contra-reforma é um movimento contra, principalmente naquela época, o Lutero, buscando justificar práticas equivocadas, tá bom? Gente, faltaram alguns argumentos. Na próxima aula eu termino, e aí começa a falar de interpretação. Só pedindo assim, se alguém precisa muito sair para pegar a criança, tudo bem, mas Juscelino, você pode orar por nós? Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos por esses momentos aqui de estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor acrescente aquilo que nós não alcançamos. Pedimos que o Senhor abençoe cada um aqui presente. Que o Senhor abençoe o Guilherme, que ele traga estudos e faça com que sejamos cada vez mais fiéis ao Senhor. É no nome santo de Jesus que oramos. Amém.